Quando pensamos na paixão de Cristo, é natural focar no sofrimento físico, não é? Mas existe algo ali talvez ainda mais profundo, uma imensa solidão. E é sobre isso que vamos refletir um pouco hoje. Como essa solidão que Jesus sentiu séculos atrás ainda ecoa e, de certa forma, nos convida a uma resposta. Nossa reflexão começa no jardim do Getsemane. A cena é tensa. Chegam os guardas e, no exato momento da prisão, a primeira preocupação de Jesus é com os amigos. Ele diz: "Se é a mim que vocês procuram, deixem estes irem." Pense nisso. No meio da traição, da violência que se aproxima, o instinto dele é o de um bom pastor, proteger o seu rebanho, mesmo que isso signifique se entregar completamente. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo neste momento que é crucial. Porque a solidão de Jesus, ela não começa lá na cruz, não. O prelúdio, o início de tudo, é ali na escuridão daquele horto, com a partida de todos que ele amava. E o primeiro a ir embora é justamente o traidor. Depois daquele beijo terrível, Judas se retira. É uma partida que o joga, como o texto descreve, numa escuridão interior, separando-o da luz. A missão dele? Bem, estava cumprida, né? Mas a que custo? O coração dele agora era só um grande vazio. E a reação de Jesus é impressionante. Ele não resiste com violência. Pelo contrário, ele aponta a profunda ironia da situação. Vocês vieram com espadas e paus me prender como se eu fosse um bandido? Quer dizer, aquele que ensinava pacificamente no templo todos os dias agora é tratado como um criminoso. Suas palavras expõem a injustiça ali na cara dos guardas, que, quem sabe, até já o tivessem ouvido pregar. E aí vem o golpe final. Ao verem o mestre amarrado, o medo simplesmente supera a lealdade. Os discípulos, aqueles mesmos que pouco antes não conseguiam nem ficar acordados para rezar com ele, agora estavam bem despertos. Despertos para fugir. É o início de um abandono total. Mas essa fuga em massa, sabe, não é apenas um ato de covardia. A fé nos ensina que existe uma camada muito mais profunda aqui. Algo que, na verdade, já tinha sido anunciado pelas Escrituras. A dispersão dos apóstolos era, na verdade, o cumprimento de uma antiga profecia. A cena que acabamos de ver não é um acaso, um acidente, mas um evento espiritual que já estava previsto. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O pastor é ferido e as ovelhas, sem o seu guia, se espalham. E aqui a gente vê a consequência clara disso. A unidade dos apóstolos não vinha deles mesmos, da força deles. O que os mantinha juntos era o amor ao Mestre. Sem ele, é como se o centro de gravidade desaparecesse, e o que era um grupo unido simplesmente se desfaz. E assim chegamos ao ponto central. A solidão de Cristo se expande, não é mais apenas a ausência física dos amigos. Ele está só, diante do peso dos pecados de toda a humanidade, de todos os tempos. É uma solidão cósmica que abrange a história inteira. E é aqui que a nossa análise dá um salto. Vamos passar do evento histórico para sua ressonância nos nossos dias, para entender como essa solidão, de alguma forma, perdura. Solidão de Jesus. Duas palavras simples, mas que carregam todo o peso daquele abandono no Getsemane. E como vamos ver, essa é uma solidão que não ficou presa no passado, ela continua. A fonte que estamos analisando faz uma conexão direta e eu diria bem ousada. Diz que essa mesma solidão se repete hoje, no meio da nossa vida cotidiana em nossas cidades movimentadas. A pergunta, então, se torna inevitável. Se essa solidão é real e presente, onde ela está? Onde Jesus continua a ser deixado só? A resposta é direta e talvez surpreendente para alguns: nos sacrários. Naquelas pequenas capelas, muitas vezes douradas dentro das igrejas, onde a fé católica professa que ele permanece realmente presente na Eucaristia. Mas, em vez de enxergar o sacrário apenas como um lugar de abandono, a fonte nos convida a uma nova perspectiva, a de vê-lo como um lugar de encontro íntimo. O sacrário pode ser a nossa Betânia. Betânia era a casa dos amigos de Jesus, um lugar de descanso e confidências. Da mesma forma, o sacrário é apresentado como esse espaço para conversar com ele, para partilhar as preocupações, os sofrimentos, as esperanças e alegrias com a mesma simplicidade e naturalidade dos seus amigos mais próximos. 20 séculos. Pense nisso por um instante. Há 2000 anos, o Mestre nos espera neste lugar. É uma espera silenciosa, contínua, que atravessa toda a história da Igreja, aguardando a nossa companhia. São José Maria Escrivá capta essa alegria perfeitamente.
Ver uma igreja ao longe não é só ver um prédio, mas reconhecer um novo sacrário, uma nova oportunidade de se conectar com essa presença que espera, uma chance, como ele diz, de deixar que a alma se escape para perto dele. E essa companhia, esse simples ato de visitar e estar com ele, gera frutos concretos na nossa vida. Não é um ato vazio, pelo contrário, é transformador. Olhe só os benefícios que a fonte descreve, que fluem dessa visita. Primeiro, recebemos graças, fortaleza e paz. Isso nos dá vigor para as lutas diárias. A partir daí, se inflama o desejo de trabalhar melhor. E, por fim, tudo isso transborda, levando serenidade e alegria para a vida familiar. É uma troca onde claramente recebemos muito mais do que damos. Então, a nossa motivação inicial é essa. Vamos ao sacrário para não deixá-lo só, para lhe fazer companhia em sua solidão que perdura. E aqui está a maravilhosa inversão. A gente parte com a intenção de consolar, de fazer companhia, e no fim, percebemos que fomos nós os acompanhados, nós que fomos confortados. Descobrimos que na nossa tentativa de dar, fomos nós que mais recebemos. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Nessa troca misteriosa entre a alma e seu Senhor, quem está de fato confortando quem? A solidão de Cristo, que começou no Getsemane, encontra no sacrário não um fim, mas uma transformação completa.